Sejam bem-vindos ao nosso FCast, o cast que fala dos bastidores das faculdades FMU, FIANFAAN, Level Up, aqui onde a educação transforma e faz a diferença no seu dia a dia. Você sabe, já aprendeu com a gente que é prática desde o primeiro dia. E a gente tem feito muita transformação na vida dos nossos alunos, da nossa equipe de uma forma geral, porque a gente vai ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Essa é uma roda que vai fazendo a economia girar. E já que a economia está girando, vamos aproveitar, estamos na Escola de Negócios com o curso de Economia. Olha quem está com a gente hoje, nossa coordenadora do curso. É sempre um prazer receber você aqui com a gente, Nathalie. E para falar hoje, olha, gente, vocês vão ver, educação financeira. Isso que nos move, que faz a diferença na economia de uma forma geral. E a gente vai querer saber tudo, como é que isso está engrenado aí, junto com os programas que vocês têm feito. Eu sei que você trouxe uma turma para falar com a gente de peso aqui, tá? Conta para nós, quem é que você trouxe e o que vocês estão fazendo de diferente para fazer a diferença na nossa economia? Bom, Carminha, eu agradeço também o convite, uma honra estar aqui com vocês e principalmente aqui para falar de mais uma parceria, né, com muito orgulho aqui. Eu sempre trago spoiler no FCast, né? Então eu vou trazer mais um spoiler para vocês. A gente fechou uma parceria com a Multiplicando Sonhos. Tenho aqui na minha frente o CEO, Evandro Mello, e aqui conosco para conversar, nosso professor da casa, justamente para tratar de matemática financeira, o professor Fausto. Então é um privilégio ter vocês aqui comigo hoje. Evandro, mais uma vez quero te agradecer, né, pela nossa parceria. Sei que teu projeto ele é muito importante e envolve muitas questões da própria economia. Né? Lembrando, sempre também é importante dizer, né? A economia não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência humana. Tratar com pessoas, tratar com o dinheiro dos outros é uma baita de uma responsabilidade, não só a parte conjuntural, mas toda a estrutura que envolve as questões econômicas. E acho que essa estrutura é o que traz esse sonho, né, Evandro? Por que veio essa ideia da Multiplicando Sonhos? E se me arrisco dizer, né, a gente vai trazer um sonho para a FMU, né, que é justamente os nossos alunos serem os voluntários da Multiplicando Sonhos e principalmente serem os facilitadores do entendimento da educação financeira aqui na faculdade. E você, tá pronto para esse sonho? Vem com a gente. Evandro, conta um pouquinho desse sonho pra gente. Primeiro, Nathalie, obrigado. Carminha, o professor, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que falando de educação financeira, né, e primeiro é uma honra sempre estar próximo da academia, porque a gente sempre tem que juntar a teoria e a prática para que a gente possa ir em campo fazer acontecer. E a Multiplicando Sonhos, ela nasce com o objetivo de levar a educação financeira para jovens de escolas públicas, para que por meio do conhecimento de educação financeira, eles possam realizar escolhas mais conscientes sobre o uso do dinheiro. Eu costumo dizer que levar o conhecimento de educação financeira é levar dignidade de acesso, porque a partir do momento que você tem acesso à informação, você pode escolher, então eu te dou a opção de escolher, né? E às vezes quando os alunos perguntam, qual é a promessa que vocês fazem? A principal promessa que a gente faz é disseminar o conhecimento, né? Que vai te dar o poder de escolher, de sentar ou não numa mesa, de entender quais são as escolhas que fazem muito mais sentido para a sua vida, para o seu momento, para o seu cotidiano, até porque a gente vai falar disso aqui um pouquinho. A educação financeira é muito mais comportamento do que os recursos em si, né? Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Evandro, conta pra gente por que é Multiplicando Sonhos, por que é um sonho? Perfeito. Quando eu estava até aqui, brincando com a Carminha aqui nos bastidores, e por que Multiplicando Sonhos? A gente queria juntar duas coisas, uma operação matemática, para que nós pudéssemos falar enfim, como a gente vai brincar com isso? Aqui está o professor para nos ajudar depois, porque as pessoas têm tanto medo quando a gente fala de matemática. Não é verdade? E aí a gente queria, vamos trazer um nome que a gente possa brincar, então a gente fala multiplicar. Então vamos lá, tem somar, tem dividir, tem subtrair, vamos para o multiplicar. E também vamos trazer algo que nos move. O que nos move? O sonho. Então a gente juntou ali as duas coisas, o sonhar e o multiplicar, e aí nasce a Multiplicando Sonhos. A gente usa uma frase muito legal, Carminha, que a gente fala assim, vamos somar para multiplicar. Então, por isso que nasceu o nome Ele é um marqueteiro, Sonhos. né? Bem, ele é um marqueteiro. A gente estava comentando isso aqui, né, nos bastidores, a hora que ele falou, eu falei, meu Deus, que sacada, né? Que nome. Que bacana. E quando você consegue fazer essa proximidade, e é isso que é interessante, porque ali as pessoas já se sentem, de alguma maneira, atraídas para
fazer alguma coisa junto, né? Eu entendo que isso tem tudo a ver comigo, isso já me desperta para essa coisa de multiplicar, de somar, de realizar sonhos. Incrível. E, prof, a gente está falando do medo das pessoas. Quando a gente fala, olha, vai ter cálculo, vai ter matemática. Como é que você tem quebrado esse paradigma, né, que não é bacana em relação à matemática, que é tão essencial na nossa vida? Acho que a gente tem tentado mostrar a importância de saber, né, e fazer o aluno perder o medo e a birra com matemática e tentar aplicar sempre, né? O Evandro vai poder falar bastante disso. Sempre como, acho que nos dias atuais, até com a questão da inteligência artificial, como na verdade isso é importante da gente dominar, né, e não ter medo, não ter ojeriza a matemática, porque no fundo é uma linguagem como qualquer outra, né? Se a gente for olhar bem a fundo, bem em detalhe, a gente não tem medo de falar, a gente não deveria ter medo de escrever matematicamente, mas às vezes a gente não vê muito aplicação, né? E a próxima pergunta eu ia até fazer para o Evandro, para ser um educado financeiramente, você precisa ser bom em matemática. Olha, o expert em matemática. Boa, né? Boa pergunta, professor. Inclusive, estou aberto a sugestões. Como a Carminha perguntou, como quebrar isso da matemática, aqui nesse bate-papo bacana e descontraído. A gente sempre tem uma preocupação de levar a educação financeira numa linguagem acessível, tirando o economês. Eu não vou chegar numa sala de aula e falar, então, uma operação D0, D2, o aluno vai olhar para mim e falar assim, o que você está falando? Sim. Oi. Então o índice Bovespa, então a inflação está corroendo o salário do Brasil. Não, eu vou chegar numa linguagem muito acessível, numa linguagem simples, que esse aluno consiga entender, como o professor bem disse, no cotidiano dele. Então, por exemplo, você tinha R$10 o ano passado, e esse ano você continua com a mesma quantia financeira, com os mesmos R$10. Mas no ano passado, você conseguia comprar 8 pães. Hoje, em 2025, ao invés de comprar 8, você está comprando 5. Então, você percebe que você perdeu o seu poder de compra, você não consegue adquirir a mesma quantidade de produtos com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha. E trazendo essa conta para o dia a dia desse aluno, porque fica muito mais perceptível para ele entender como ele vai utilizar isso no dia a dia dele, sem aqueles jargões do mercado financeiro, que eu que já fui do mercado financeiro, a gente acaba utilizando mesmo no dia a dia. A gente tem que fazer ali um trabalho de, aos poucos, ir tirando um pouco desse economês e trazer uma linguagem acessível e explicar que o cálculo ele vai fazer parte do nosso dia a dia. E nada melhor do que você ensinar as pessoas a calcular lidando com dinheiro, porque ninguém quer perder, né, professor? Exato. E acaba depois sendo o dia a dia, porque a economia ela vem da economia doméstica, né? Então era literalmente você fazer a gestão do teu recurso ali no dia a dia, né? Um passo de cada vez, né? E existe do lar ali. Exato. Né? E existem regras até para isso, né? A gente usa muito isso e aí a pessoa vai desenvolvendo, e acho que a intenção é essa da matemática financeira, da educação financeira, de entender a linguagem para a pessoa poder desenvolver até chegar nesse jargão econômico e a gente falar uma mesma linguagem. Exatamente. Né? É até uma questão de semiótica, né, Fausto? Acho que isso você também pode explicar bem. Então, a gente tem essa dificuldade de passar a linguagem e a gente precisa retomar isso para que depois, tecnicamente, a gente se desenvolva, né? Evandro, você tem também um ponto muito legal, né? O Fausto trabalha, por isso que eu brinquei com ele, com a questão de semiótica aqui no nosso núcleo, no NEA. E você traz isso muito pra gente, essa linguagem. Mais, professor, por favor. A gente traz essa linguagem, a gente vê muito pela tua coluna do E-Investidor, né, Fausto? Às vezes a gente traz alguns artigos para os alunos lerem e entenderem como que é essa questão da tua linguagem, de trazer isso para o dia a dia do aluno, trazer a questão da matemática financeira, como que a gente pode trazer isso também, Fausto, para o dia a dia do aluno numa matéria jornalística. Como que fica isso? Como que vocês entendem isso, né? Que isso é importante para os alunos entenderem que a gente vai avançando até chegar numa linguagem comum. Perfeito. Eu costumo brincar que para saber o suco que você quer beber, eu preciso perguntar. Então, Carminha, você gosta de suco de melancia e maracujá? Às vezes ela vai falar sim. Às vezes ela vai falar, não, Evandro, eu vou gostar do suco de melancia e limão. Então, eu sempre falo que a gente tem que partir do princípio do que o público quer aprender, né? E não do que eu vou tirar da minha cabeça. Porque, às vezes,
o meu contexto de vida, e quando a gente fala de educação financeira e de economia, a gente precisa levar em consideração as questões da regionalidade de um país tão grande como é o Brasil. A maneira como eu falo de economia em São Paulo vai ser diferente como eu falo em Manaus, vai ser diferente como eu falo no Piauí, assim, enfim, vários lugares têm essa diferença. Como que a gente foi percebendo essa questão da linguagem, Nathalie? Estando dentro da sala de aula. Então, a gente estando dentro da sala de aula, qual é o público que a gente atende? Jovens de escolas públicas, do ensino médio, noturno, Carminha, a gente é bem específico. Então, é esse público, porque é o público que está na fase de transição, estão saindo do ensino médio, possivelmente, para vir para esse ambiente da academia, muitos já estão trabalhando, muitos já ajudam na renda familiar. Então, a gente começou a entender como a gente poderia falar de educação financeira e, consequentemente, falar de matemática financeira numa linguagem que fizesse sentido. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa de campo e a gente fazia perguntas muito simples e perguntas abertas. O que vem à sua cabeça quando você ouve educação financeira? O que vem à sua cabeça quando você ouve dinheiro? O que você gostaria de aprender sobre orçamento? Melhor, você sabe o que é orçamento? Qual é a diferença do lucro líquido e do lucro bruto? Algumas coisas que, pra gente que estamos aqui, são coisas muito comuns, Sim. mas pro dia a dia dessas pessoas não. E aí, por intermédio dessa devolutiva, a gente foi trabalhando, então, uma linguagem, uma metodologia que chegasse mais próximo. E como você bem trouxe, nesse início é uma linguagem sem o economês. Mas para que a gente possa ir trabalhando isso, para que ele também, no futuro, entenda o economês. Porque comigo foi assim. Quando eu escolhi estudar economia, porque quando eu era menor, eu via que o meu pai, meu avô, minha família ficavam muito irritados, Carminha, quando passava a hora de economia no telejornal. O dólar subiu, o dólar caiu, balança comercial. Falando, por que adulto fica tão irritado com isso? Que bobagem. Mas aí tava mexendo numa coisa muito importante, que é o bolso. Sim, meu bolso. Né, exatamente. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, a me interessar um pouco mais sobre isso, mas eu percebi que a linguagem é um pouco distante. Eu era criança, mas né, eu tive em casa um pai que foi bancário, então ajudou muito a entender. Então, o principal ponto da gente trazer essa linguagem que você mencionou é sempre ouvir o nosso público. É estar atento, é exercer uma coisa que pouco se faz, às vezes. Escutativa. É importante fazer isso. E precisa, e é justamente a função do professor, né, Fausto? Como a gente traz justamente esse público aqui, né? Os nossos alunos ingressantes do primeiro semestre, também noturno, são pessoas que viveram isso na pele, né? Então a gente tem a noção desse público e o Fausto trabalha com isso, né, Fausto? Como que é esse dia a dia? O que você traz, assim, dessa escutativa dos nossos alunos? Como que é ensinar a parte técnica, a matemática financeira, para de fato depois a gente chegar na educação financeira, que é o nosso propósito aqui, que esse aluno seja o voluntário e o educador financeiro. Sim, é sempre uma coisa assim, é uma responsabilidade, acho que como o Evandro falou, né? Saber conversar propriamente sem trazer toda a bagagem teórica de uma vez só, tentar trabalhar com os problemas específicos para aí sim desenvolver a parte teórica. Nem sempre é possível, né? Mas a gente sempre tenta, porque matemática financeira, acho que é talvez a disciplina mais evidente, que todo mundo, quando ouve, já sabe do que vai tratar, já não tem dúvida do que é e quais são os problemas que vão vir. Né? Exceto o cálculo. Essa é a parte. Mas pode parecer até uma estupidez, mas nem todo mundo sabe mais ou menos. E não é uma coisa tão trivial você calcular quando vale a pena você comprar uma coisa à vista ou a prazo. Isso é um problema, acho que simples na hora, quando proposto, mas não é tão simples de você avaliar. Então, como é que você mostra isso para os alunos e põe a matemática no meio? Porque é de lá que você vai tirar a informação, no fundo, né? Então, tem que saber, né, com o que está lidando, tem que saber como não cair em ciladas, às vezes achando que está fazendo um bom negócio ou tendo uma boa saída. E se tornar uma presa do mercado. Exato, E ter bons influencers, né? A gente fala, o Evandro é um bom influencer aqui, né? Nós, professores, somos influencers, que muitas vezes a gente cai nesses golpes, né, Fausto? Os alunos escutam muito isso, né? É muito fácil de estar ali, né, no meio. Comprar um curso que ganha 1.000%, 2.000%, você não vai ter uma rentabilidade como essa. E é justamente aí que vem o cálculo que você está comentando. Sim, a gente faz as contas, às vezes, dando tempo, a gente sempre faz, vamos ver se o que estão dizendo é verdade, às vezes até, mas não é provável. Então, saber discernir isso é super importante. E a matemática serve como ferramenta, né? É fundamental para isso. Mesmo que às vezes comece com alguma resistência, mas no geral todo mundo termina vivo, feliz. Fazendo a diferença, né? Quando eu consigo entender, então, para eu me envolver
com essa temática de educação financeira, eu preciso realmente encontrar ali uma dor, alguma coisa que eu perceba que eu preciso cada vez mais daquilo. Daí, quando a gente tem técnicas de essa linguagem, né, que é cada vez mais próxima do aluno, e das pessoas que fazem parte do programa, e quando o aluno começa a participar do programa, traz os cases dele, começa a fazer essas contas, então agora eu estou fazendo a conta aqui, professor, e é muito melhor comprar à vista, nesse caso aqui, do que parcelado e tal. Quando a gente vê essa evolução do nosso aluno, como é que isso bate aqui dentro da gente que é educador e que trabalha com... E é a prática desde o primeiro dia, Carminha, isso. Que é a prática desde o primeiro Exato. dia. Nossa, isso é muito boa essa sua pergunta, porque isso vai muito de encontro, a gente está falando de prática, né? E às vezes as pessoas elas falam assim, eu preciso de uma aula de educação financeira. E eu falo que a melhor aula de educação financeira é a prática. E eu costumo dizer que a melhor prática é você ir ao supermercado. É uma experiência social você ir ao supermercado. Porque às vezes eu escuto muito de alguns professores das escolas públicas que a gente atende, até alguns pais. Nossa, Evandro, eu queria dar uma aula de educação financeira para o meu filho, para ele entender de onde vem o dinheiro, por que eu estou comprando determinado produto e por que eu estou comprando determinada marca, enfim. E aí eu sempre falo assim, leva o seu filho ao supermercado. Faça com que ele participe dessas escolhas. Coloque ele na mesa. Quando você for conversar sobre orçamento, é importante que ele possa entender de onde está vindo o recurso, para onde vai. E como o professor bem disse, para que, na prática, ele possa entender que, às vezes, adquirir o produto naquele momento não vai fazer sentido. Porque naquele momento o produto ele vai estar mais caro, naquele momento o produto, suponha-se que seja um produto importado, o dólar pode estar alto, enfim, tudo isso vai variar, já que a gente também está trazendo a temática de economia. E assim, é usar exemplos do dia a dia. Eu vou dar um exemplo, Carminha. Eu gosto muito de suco natural em casa. E eu tenho uma dica do dia a dia para vocês. Eu vou na feira 2 vezes. Eu vou na feira ali no horário das 11, porque é o horário que você encontra os produtos, né, bacanas. E depois eu vou praticamente já no final ali da feira, por volta, depois que passa meio-dia. Porque assim, a mesma bacia de goiaba, que no início estava custando 7, depois ao meio-dia, e é bom a goiaba madura para fazer o suco, está custando metade do preço. Economia popular, olha isso. Popular do dia a dia. E é levando para a prática, é participando dessas escolhas, que de fato você vai entender se faz sentido ou não adquirir o produto. E aqui eu estou falando de uma economia do dia a dia, da feira, mas, por exemplo, eu quero adquirir um celular, eu quero adquirir um computador. Talvez não faça muito mais sentido eu ir guardando esse dinheiro para que eu possa adquiri-lo daqui a um tempo. E uma das coisas que a gente fala muito na educação financeira e na própria economia é a paciência. É você deixar de consumir agora para que você possa consumir no futuro. E fazendo uma brincadeira, eu vou ter 2 cachorros no futuro. Eu já tenho um que chama Guerreiro, mas eu vou ter 2, eu vou colocar o nome de um Foco e o outro Disciplina. Porque eu vou falar, Carminha, foco, cadê a disciplina? Disciplina, cadê o foco? É importante a gente ter foco e é importante a gente ter disciplina, a gente ter constância nos nossos gastos, né? No controle dos gastos. E tudo isso, Carminha, só para fechar, assim, eu acho fundamental, porque é a essência do que é o curso de economia. A economia, ela vem para isso, que é a alocação dos recursos que são escassos. E que recursos são esses, né? Essencialmente, terra, trabalho, capital e tecnologia. Então, tudo isso que o Evandro comentou, tudo isso que a gente está conversando é a essência de um curso de economia. É para isso que você vem fazer um curso de ciências econômicas. Que demais, né? Vocês estão vendo aí? Que bacana. Queria contar para vocês que o nosso recurso aqui, tempo, é escasso. É escasso também. E aí a gente já encerrou. Olha só, um papo tão gostoso, né? Vocês vão ter que voltar, porque esse é um assunto, com certeza, que a gente precisa cada vez mais levar, trocar figurinha, aprender junto. E com essas dicas, né, de economia popular, essa questão de viver economia, numa temática, né, se a gente conseguir fazer essa espiral toda. Eu queria passar para vocês agora fazerem as considerações finais de vocês, dando um recado aí para nossa comunidade, nossos alunos, as pessoas que estão assistindo a gente. Perfeito. Primeiro, alunos, venham somar com a gente para multiplicar, na Multiplicando Sonhos. Então, entrem lá no nosso Instagram, no nosso site. Em breve também vai ter muitas novidades aqui com a FMU. Então, a gente conta com vocês
para que, além de vocês levarem um conhecimento, vocês também adquirirem esse conhecimento. Então, o ditado diz que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então, a gente conta com vocês para que a gente possa fazer isso, tá bom? Vamos lá, vamos somar para multiplicar. Sim, e eu convido a todos para também perderem o medo de matemática, entenderem que isso é fundamental para a nossa vida, cada vez mais vai ser, e muito útil, inclusive, como a gente conversou aqui, o Evandro deu alguns exemplos, a professora Nathalie também, e que isso é fundamental para a gente perder o medo, aprender a conviver com ela bem, e que isso só faz bem e não faz mal para ninguém, que venham somar junto com a gente. Com certeza. E que venham, obviamente, cursar Ciências Econômicas conosco, tendo o Evandro aqui, né, como mentor, eu diria, aí, dessa proposta, né, de multiplicar, né, e vocês serem justamente os nossos voluntários para poder ensinar toda a comunidade com a técnica, vindo aqui do professor Fausto, a educação financeira e a matemática financeira. Serão muito bem-vindos. Pois é, vocês estão vendo? Que FCast foi esse, né, pessoal? O nosso curso de economia, então, trazendo para nós, mostrando, provando por que é uma ciência social, né? Que faz parte desse nosso comportamento. E venha visitar, tomar um café com esse pessoal, falar um pouquinho de finanças pessoais, tirar aí esses traumas da matemática, né, professor Fausto? E conhecer de pertinho o curso que transforma mesmo, né, que faz a diferença, que é prática desde o primeiro dia e que vai fazer com que, de fato, a gente consiga liberdade, com responsabilidade, cuidando do futuro. Prazer ter você aqui com a gente. Curta, compartilha, comenta esse videocast. A gente se encontra no próximo. Até o próximo. Obrigada.